pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Lendo a Bíblia Juntas. Já pega aí o seu papel, sua caneta, o seu marcador de texto, a sua Bíblia, para estar conosco nesse momento tão especial que Jesus já preparou para todos nós, amém? Então eu quero que vocês se coloquem aí a postos e antes de nós iniciarmos a nossa oração aqui, para que Jesus possa guiar esse momento tão especial, eu peço para você já curtir o vídeo, já compartilhar com pelo menos mais 5 amigos aí do seu coração. Compartilha com os amigos, com a família, porque essas pessoas serão abençoadas através do aprendizado da palavra. Amém? Isso aqui é vida para o nosso espírito, para a nossa alma. Amém? Então vamos lá. Senhor Jesus, te agradeço por cada vida aqui, Pai. Peço ao Senhor que esse momento possa ser um momento, Senhor, de frutificação na minha vida e na vida do meu irmão, na vida da minha irmã que está presente aqui comigo, Pai. Que esse momento de leitura bíblica, Senhor, possa ser um momento onde nós iremos mergulhar no que o Senhor tem para dizer aos nossos ouvidos, ao nosso coração, à nossa mente. Que toda distração nesse momento, Pai, possa ser retirada e que nós possamos focar somente aqui, Pai, no aprendizado da Tua palavra. Eu abençoo cada família aqui representada, Senhor Jesus, e agradeço por essa pessoa ter separado um tempo do dia dela para estar aqui juntamente comigo, Pai. Abençoe poderosamente a vida dessa pessoa, pois ela está investindo, Pai, em conhecer mais a Tua palavra, em querer buscar mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meu povo? Então, pega aí, João, capítulo 10, versículo 1. Diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Então aqui eu quero que vocês vejam Jesus como vigia. Por quê? Como a porta na realidade, né? Por quê? Para que o mal possa alcançar as ovelhas, ele primeiro precisa passar pelo vigia. Quem é o vigia? O Espírito Santo. E depois, ele ainda precisa passar pela porta. Quem é a porta? Jesus Cristo. Então, aqui nós somos ovelhas, Jesus é a porta, ele nos protege. Então, para que uma ovelha possa ser atingida pelo mal, para que o rebanho possa ser atingido pelo mal, é preciso romper essa barreira do vigia e da porta. Essa ilustração que eu trouxe para vocês irão conseguir entender mais no decorrer do texto, mas vamos prosseguindo. Versículo 4. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a sua voz, a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. O que acontece aqui? Essa atividade de pastorear, né? De pastorear, era muito comum no Oriente Médio e no Antigo Oriente, né, gente? Então, o Messias aí, ele quis trazer essa analogia para aquele povo entender
qual era o papel dele? O papel dele era ser o pastor das ovelhas, era cuidar das ovelhas, era estar ali protegendo aquelas ovelhas do mal, né? Daquele que vem para roubar, para matar, para destruir, que nós vamos ver aqui no versículo mais à frente que também vem falando isso. Então Jesus trouxe essa história aqui, gente, para ilustrar para aquele povo entender, porque Jesus sempre ele falava por meio de parábolas. Não sei se você sabe, mas Jesus, ele falava duas línguas, o aramaico e o hebraico. Por quê? As pessoas mais simples daquela época geralmente falavam aramaico. E os líderes judeus, para ler os pergaminhos, né, para estar nas sinagogas lendo, se falava hebraico. Então Jesus falava tanto aramaico para se comunicar com as pessoas mais simples, quanto o hebraico para se comunicar com os líderes judaicos. E eu só trouxe isso aqui a nível de curiosidade mesmo. Não faz parte aqui propriamente do nosso estudo de hoje, mas só para você saber o quanto que Jesus ele conseguia atingir todos os níveis de classes sociais daquela época. Então, ele inclusive pegava essa estratégia de parábolas para que todas as pessoas entendessem. Continuando aí, versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Toda vez que Jesus usava essa expressão, em verdade vos digo, é para chamar a atenção do povo, porque ele estava falando algo importante. Então, toda vez aqui que aparecer no texto bíblico, em verdade vos digo, saiba que Jesus estava fazendo isso como, ei, prestem atenção no que eu estou falando agora, porque isso é muito importante. Versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Versículo 8. Porque Jesus estava falando aqui dos profetas do Antigo Testamento? Não. Jesus estava falando aqui dos fariseus, das falsas teorias, né, que eles ensinavam e praticavam. E também estendendo isso para nós, né, no nosso dia de hoje. Então, nós devemos tomar muito cuidado com os falsos pastores, com as falsas doutrinas, com as falsas palavras, com os falsos profetas. Então, por isso que a gente precisa sempre estar muito cheio da palavra de Deus. Por mais, sabe, que você esteja cansada. Ai, hoje eu não tô bem. Porque assim, gente, eu tava inclusive explicando isso no grupo de oração. O nosso cérebro, ele é incrível, por quê? O nosso cérebro, ele tende a querer economizar energia. Então, toda vez que você for querer começar uma atividade nova, ele vai falar, ei, peraí, ela tá querendo que eu gaste mais energia. Então, não, eu quero ficar aqui na minha zona de conforto, eu não vou querer fazer isso. Mas aí, você precisa usar de estratégias. Se foi falado muito no grupo de oração essa semana sobre disciplinas espirituais. E eu passei uma dica muito preciosa para as meninas que eu vou dar aqui para vocês. Quando vocês forem entenderem o propósito e a importância das disciplinas espirituais, porque sem as disciplinas espirituais, nós não conseguimos ter um alinhamento de Deus nas nossas vidas, para a gente poder se posicionar da forma correta. Então, o que acontece, gente? Se você quer investir tempo, eu saio 6 horas para ir trabalhar. Então, no dia anterior, você já deixa tudo preparado. Deixa a Bíblia do lado da sua cama, um caderno, uma caneta, um marcador de texto, o que você for precisar. E o celular, você coloca um alarme 20 minutos antes de você, né, ter que fazer suas coisas, e longe da sua cama, para não apertar o soneca, porque vai fazer você levantar da cama. Então, é tudo questão de prioridade e de você saber o propósito. Então, continuando, versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá,
e achará pastagens. É o seguinte, gente. Nos tempos de antigamente, os pastores, às vezes, eles iam pastorear longe, em lugares distantes. Então, eles precisavam preparar um aprisco para as ovelhas, né? Que era o lugar onde as ovelhas ficavam. E geralmente esse aprisco ele era feito de pedras ou de folhas. E ficava uma portinha assim para o pastor vigiar de qualquer animal, qualquer mal que fosse querer atacar o rebanho. Então, Jesus é assim na nossa vida, ele é a porta que nos protege, amém? Ele é a porta que está ali, ó, nos vigiando, sabe? Nos livrando de todo mal. Então, continuando, versículo 10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E aí eu deixo uma reflexão para vocês. Será que você tem vivido uma vida de abundância com Deus? Porque uma vida de abundância com Deus não é uma vida perfeita. Não é uma vida sem problemas, não é uma vida sem escassez, não é. Uma vida de abundância com Deus, eu falo e costumo sempre repassar isso, que é uma vida de paz interior. Porque o mundo pode estar caindo, mas por dentro você consegue estar firme na rocha, que é Jesus. E estar firme ali porque Jesus está te sustentando e Jesus é a sua paz. Então, mesmo no meio do caos, você pode ter sim uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida plena com Jesus. Amém? Prosseguindo, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E aqui Jesus estava falando do sacrifício que ele fez por nós. Porque Jesus, ele não foi obrigado a se sacrificar por nós. Ele fez isso voluntariamente. E o amor do Pai, o amor de Deus por ele cresceu ainda mais naquele momento. E o amor de Deus por nós também. Sabe? Porque Jesus, ele se sacrificou por nós. Então, ele fala aqui, né? Ele faz essa analogia com o bom pastor, porque o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 12. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. O que acontece aqui? Nós vemos hoje em muitas igrejas que pessoas estão se dispersando, pessoas estão se desintegrando do rebanho. E muitas vezes isso é principalmente por uma falha na liderança, por uma falha no pastoreado. Não que pastores precisam ser perfeitos, não que lideranças precisam ser perfeitas, mas a mensagem, o propósito de um pastor é cuidar das suas ovelhas. E eu falo que a coisa mais linda que tem é você saber que você pode contar com o seu pastor, que você pode contar com a sua pastora, para na hora assim que você tá bem, o pastor e a pastora tá ali. Na hora que você tá mal, eles estão ali com você. Isso é muito importante, gente, porque hoje a gente vive em um mundo que não se tem uma rede de apoio. E se tem uma rede de apoio aqui, nessa relação de pastor, o pastor é ovelha, é muito importante. Porque isso impede, inclusive, o mal de vir atacar o rebanho, né? O mal de penetrar. Versículo 18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. O que acontece aqui? Versículo 19, vamos lá. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras, e muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si, por que o ouves?
Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vô-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. O que acontece? A vida nesse mundo aqui, ela é finita, ela acaba, ela é perecível. Tanto que a palavra de Deus fala, né, que tudo isso aqui, a traça e a ferrugem vão consumir. Então, ela é finita. Mas, quando nós temos o Espírito Santo, quando nós temos Deus na nossa vida, aqui diz, né, a mão de Deus, a mão do nosso Pai, pega a nossa alma para Ele de volta. Então, nós podemos ficar tranquilos que essa vida aqui, ela vai acabar, ela vai se perecer. Mas depois daqui, nós teremos uma vida com o nosso Pai. Esse lugar que nós vivemos aqui, a terra, não é o nosso lugar de origem, é o nosso lugar de passagem, porque o nosso lugar de origem é lá no céu, amém? Então vamos prosseguindo, versículo 30, eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia. E por quê? Sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois se chamou os deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus, versículo 37. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade, e muitos ali creram nele. Depois, né, gente, de mais uma tentativa de aprisionar Jesus, uma tentativa falha, né, de aprisionar Jesus, porque o tempo de Jesus ainda não era chegado. Nós vemos aqui que Jesus voltou ao lugar onde João Batista batizava. E João Batista, ele não fez muitos discípulos, mas a palavra do profeta, a palavra de João Batista, mesmo depois da morte dele, permaneceu. E aquelas pessoas, nos últimos versículos aqui do capítulo 10, falam, e muitos ali creram nele.
por conta de João Batista. A palavra do profeta permaneceu. Amém? Que Jesus te abençoe poderosamente e não esqueça de compartilhar esse vídeo.